Olá, sejam muito bem-vindos, empreendedor e empreendedora, a essa nossa aula ao vivo, que na verdade era para ter sido ao vivo, foi ao vivo, só que a gente que trabalha com tecnologia tem que estar preparado para tudo. Então, quando eu finalizei a live, eu percebi que a imagem tinha ficado comprometida, então eu não vou deixar um trabalho mal feito. O que eu fiz? Tirei ela do ar e agora eu estou a gravar como se fosse ao vivo, mas é uma aula gravada que eu vou colocar no lugar da outra, ok? Mas não vai ter prejuízo de conteúdo, porque a gente está aqui para vencer todo obstáculo que a gente possa encontrar com a tecnologia. Então, obrigada por estarem aqui mais uma vez comigo nesse projeto, que é um projeto de futuro, é um projeto de longo prazo, que consiste exatamente em fazer uma aula sobre marketing digital toda terça-feira às 7h30 da noite ou da tarde aqui no canal do YouTube. Então, é sempre ao vivo, essa porque deu um pequeno problema, eu espero que a partir de semana que vem tudo fique ok. Mas, como eu disse, quem trabalha com tecnologia tem que estar preparado para tudo, e a gente dá a volta às coisas. Bom, nosso assunto hoje é um assunto super importante, que muitas vezes a gente não leva em consideração, mas que todo bom profissional e toda boa estratégia de marketing digital precisa começar por essa definição, que são as nossas queridas personas. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, e é claro que a gente não consegue esgotar todo o assunto, mas obviamente a gente vai tentar aqui abarcar aquilo que eu chamo de base, dos pilares necessários em cada tema que eu tenho trazido. Então, o objetivo é esse. O marketing digital, ele tem muitas nuances sobre o mesmo tema, e óbvio que numa aula de 1 hora a gente não consegue explorar tudo. Então, nessas aulas eu quero dar os fundamentos básicos, aquilo que eu considero realmente como os aspectos mais importantes de cada um desses temas. E, obviamente, depois no futuro a gente pode voltar e explorar com mais profundidade alguns desses temas ou todos eles, mas nesse primeiro momento são os conceitos básicos de cada tema, ok? Deixo aí o canal aberto para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou enviar algum questionamento, fiquem à vontade, tá bem? Então vamos lá. Para começar, eu preciso sempre falar um pouco sobre nivelar as expectativas, né? Do que a gente vai ter na aula de hoje e do que a gente não vai ter na aula de hoje. E de antemão, já peço desculpas porque normalmente eu uso os slides como um guião para poder conduzir o raciocínio, eu não ficar perdida, mas eu acabo, às vezes, antecipando alguns assuntos, e depois, na hora que o slide aparece, eu vou passar ele rapidamente, enfim. Mas só para saber o seguinte, o conteúdo está todo aqui, eu vou, obviamente, me esforçar para poder fazer o melhor conteúdo para entregar para vocês, ok? Então, vamos lá. Hoje a gente pretende entender o que são as personas, então falar um pouco do que são e como que a gente define essas personas, a importância delas para qualquer negócio, para o nosso negócio, quer seja físico ou digital, as personas são fundamentais. E um lembrete que nós não vamos esgotar esse assunto, como eu já tinha dito, só para deixar registrado que é impossível a gente esgotar o assunto que a gente estiver tratando, mas obviamente vou tentar trazer aquilo que for mais relevante sobre o tema. Bom, e eu queria começar a aula falando sobre o ecossistema do marketing digital. Por quê? É óbvio que isso aqui é uma representação macro e que cada um desses sistemas, desses itens aqui, desses elementos, se desdobram em outros sistemas, mas basicamente para dizer o quê? A definição da persona, ela é tão importante, ou das personas, e a gente vai falar um pouco de ter mais de uma persona, é tão importante, por quê? Porque é a partir da persona é que eu vou identificar como que eu vou construir o meu site, como que vão ser, como que vai ser o design das minhas peças e dos meus posts, qual a linguagem que eu vou usar nas redes sociais, que tipo de conteúdo que eu tenho que produzir, como que eu faço uma landing page para poder converter. Então, a persona é a base, é o piso de todo o negócio digital, especialmente o digital, mas não que não seja também no mundo físico, né, no marketing tradicional. Mas é a partir da persona que nós vamos conseguir estabelecer toda a estratégia. Porque se eu criar uma estratégia sem saber ao certo para quem que eu estou a comunicar, obviamente eu estou a deitar dinheiro fora e as chances de eu ter resultados são bem menores. Então, só para vocês perceberem a relevância e a importância de eu ter uma definição muito, mas muito pertinente e muito consciente das minhas personas, porque isso vai impactar em todo o meu negócio, em toda a minha estratégia, tá bem? Bom, e alguns erros que eu vejo muita gente cometendo, tanto da parte de quem é profissional da área do digital, quanto dos próprios clientes das próprias empresas.
é do tipo assim, eu já sei quem são os meus clientes, então eu não preciso me preocupar com isso. Tá? Vejo muita gente falar isso, do tipo assim, eu já atuo nesse mercado há muito tempo, eu já estou com o meu negócio estabelecido há muito tempo, eu já sei quem é meu cliente. E muitas vezes, eu posso garantir que em média, lá para mais de 90% das vezes, quando a empresa fala isso, ela está muito, mas muito equivocada. Significa que ela é, se acostumou com o tipo de cliente, não se reciclou ao longo do tempo, o que é um grande perigo para qualquer negócio. Eu não preciso perder tempo com isso. Tem muita empresa e muita gente que acha que definir persona dá muito trabalho e acaba sendo uma perda de tempo. O meu negócio é para toda a gente, é uma outra falha muito grande que a gente pode cometer, que é pensar assim, o meu não preciso definir quem é o meu público, porque todo mundo pode ser o meu público. E quando a gente fala para todo mundo, a gente não está a falar para ninguém. Então, esse é um outro grande risco. Só grandes empresas precisam disso, então tem muita empresa que acha que pelo fato de ser pequena, e como ela consegue controlar meio que ali o mercado dela, ela não precisa se preocupar com isso. Ou então que isso é muito teórico, é muito abstrato, e que ela não consegue entender, então por isso não deve se ocupar. Só que tudo isso está na casa dos erros. São erros que as empresas e as pessoas cometem, que podem custar muito caro na hora da implementação da estratégia. E é importante a gente começar falando por duas definições e por duas diferenças básicas, do que vem a ser o público-alvo e do que vem a ser a persona, ou as personas. O público-alvo é mais tradicionalmente conhecido, né? Inclusive o marketing tradicional usa muito essa teoria do público-alvo, que é um público mais abrangente, mais global. A gente costuma dizer assim, ele representa um universo de pessoas que a gente vai atender, que a gente pode atender, mas é muito generalista. Eu não consigo conhecer essas pessoas mais profundamente. Parte de alguns traços de identificação muito genéricos. E isso me dá pouca clareza na hora de fazer as ações. E o marketing e a persona ou avatar, que é a mesma, vocês vão às vezes encontrar escrito persona, outras vezes avatar, mas a gente está a falar do mesmo conceito. É quando eu me ocupo de conhecer em mais profundidade, para além dos dados geográficos só do meu cliente, características de comportamento, de gostos, de valores. Então, é como se eu identificasse de maneira muito mais clara atitudes e comportamentos que fazem com que eu tenha um marketing mais assertivo junto com aquele cliente, ok? Então, a diferença basicamente é essa. O público-alvo é quando eu estou a falar de uma maneira muito geral, muito abrangente sobre uma população ou um determinado grupo de pessoas que eu pretendo atender. E a persona, ou o avatar, é quando eu conheço mais profundamente. Dá mais trabalho, mas é muito melhor em termos das estratégias. Bom, e o que é a definição clássica de persona? Persona é um perfil semificcional que representa o meu cliente ideal. E por que é um perfil semificcional? Porque, a princípio, a gente vai desenhar essa persona de acordo com o mundo ideal, aquilo que a gente quer realmente atender e a gente atingir um grupo de pessoas com aquelas características. Só que, obviamente, depois você vai ajustando, calibrando, vai ajeitando mesmo, ajustando o seu avatar de acordo com aquilo que você encontra na vida real. Então, a gente cria, e eu vou mostrar daqui a pouco como é o passo a passo, o processo para criar esse avatar, essa persona, mas, obviamente, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. É no campo de batalha que a gente vai ver se aquilo faz sentido ou se não faz sentido. É óbvio que a técnica para a criação de persona, ela tem por objetivo minimizar os riscos da gente ir pelo caminho errado. Mas, obviamente, isso não impede que, na prática, a gente perceba aquilo que deve ser melhorado, aquilo que deve ser substituído, ok? E a vantagem da gente ter uma persona bem definida é que a gente consegue fazer estratégias de marketing mais direcionadas e, obviamente, com melhores resultados. Isso é uma questão muito importante que a gente precisa ter em conta. Para a gente entender o que é que a gente está a falar, eu trouxe dois exemplos aqui para vocês verem de como que é diferente de eu falar do público-alvo e da persona. Se eu falasse do público-alvo, eu ia falar assim, eu quero atingir mulheres da faixa de 35 anos, que moram na cidade de Lisboa e que tenham filhos, sejam casadas e tenham filhos.
Isso aí já é um perfil muito mais generalista. Agora, quando eu vou para a persona, eu vejo a Lívia, tem 27 anos, eu sei a escolaridade dela, eu sei se ela é solteira ou casada, eu sei se ela tem filhos ou não. E aqui eu começo a descer mais no detalhe de comportamento. Então, esse primeiro bloco ainda é muito do público-alvo. Só que do segundo bloco para baixo, eu já estou entrando no detalhe para poder identificar nuances dessa pessoa que são muito mais sutis do que o público-alvo. Então, ela quer passar mais tempo com os gatos, mas trabalha muito e não sabe como distraí-los. Seu objetivo é comprar um produto que resolva a falta que seus gatos sentem dela. E eu, como empresa, vou ajudar a Lívia com brinquedos pet de alta qualidade que vão entreter os gatos enquanto ela estiver longe. Percebe a diferença? Como que eu desço no detalhe da persona? Tem um outro caso que é o Diego, de 30 anos. Ele é workaholic, casado, gestor de marketing de uma média empresa da área de marketing digital. É uma pessoa analítica, focada em números, obcecado por novidades e inovações, quer sempre qualificar seu time, não tem muito tempo e sua agenda é apertada. Gostaria de aumentar seus resultados com marketing, gerar mais leads qualificadas, aumentar as vendas e inovar nas estratégias do seu time e ser visto como uma autoridade no mercado. Seus principais obstáculos são orçamento, falta de tempo e mão de obra disponível para a prática de todas as suas, colocar em prática todas as suas ideias. Desculpe. A sua empresa poderia oferecer, quer dizer, a empresa que visa atender ao desejo às necessidades do Diego, oferecer um plano completo de marketing de conteúdo, facilitando a rotina e, ao mesmo tempo, permitindo a ele mais tempo para executar as outras tarefas. Percebem a diferença entre eu ter uma ideia geral e eu ter uma ideia mais específica do meu avatar? Então, é esse tipo de trabalho que a gente precisa fazer. E aí, como é que no meio de uma multidão, de um mar de gente, eu consigo identificar o meu público, os meus avatares, as minhas personas? No início dá um certo desespero, que a gente acha assim, meu Deus, por onde eu começo, o que eu faço, né? Mas depois a gente vê que tem solução. Só que antes de mais, eu queria dizer para vocês o seguinte: é importante eu entender que existe uma jornada de compra para todo e qualquer avatar, para todo e qualquer persona. É muito pouco provável que você, somente ao ter contato com o produto ou um serviço uma única vez, você saia imediatamente para comprar. Isso basta a gente observar o nosso próprio comportamento, a nossa própria forma de lidar com o consumo. Então, existe uma pesquisa que diz que, em média, eu preciso impactar a mesma pessoa com um anúncio, por exemplo, no Facebook, 7 vezes para ela ter 80% de chances a mais de comprar o meu produto. Ou seja, aquelas estratégias que a gente muitas vezes não recomenda e o cliente insiste em fazer, de programar anúncios para períodos muito curtos, essas estratégias são muito difíceis de dar certo. Por quê? Porque na medida que eu preciso que a plataforma entregue várias vezes, 7 vezes, 8 vezes, o mesmo anúncio para a mesma pessoa, quando eu diminuo muito a janela de tempo do meu anúncio, obviamente eu estou impactando menos aquela pessoa e a chance dela comprar é muito pouca. Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Eu primeiro preciso passar pelo processo de conhecimento daquele produto ou serviço. Depois eu preciso considerar que ele é uma opção para solucionar o meu problema, a minha dor. Eu decido que vou comprar e depois eu passo efetivamente para a compra. Então, tem os steps que eu preciso seguir, e isso é importante a gente identificar no nosso negócio e com os nossos avatares, porque a gente vai saber, em média, quantas vezes eu tenho que impactar, em quais canais que eu tenho que impactar, em que forma que eu tenho que apresentar esse produto ou esse serviço para o meu cliente, tá bem? Então, isso é para a gente levar em consideração o seguinte: muito pouco provável que de primeira eu consiga converter aquele cliente. Por quê? Aqui também vale o bom funil, né? Não só o funil de ativação digital, mas aqui o funil do processo de contato com a persona. Então, a mesma coisa que vale para o funil lá de vendas, vale aqui para o funil de personas. Eu preciso ter muito mais gente aqui na parte do reconhecimento,
para depois uma parte dessa passar para consideração e depois virar o meu cliente na transação. Então, é importante que eu trabalhe este funil também o tempo todo. Assim como o meu funil de vendas, esse funil aqui de personas precisa estar o tempo todo rodando. E por que isso? Porque nem todo mundo, estou falando de um funil, não é de um tubo. Se fosse um tubo redondo, todo mundo que entra sai. Aqui não, é um funil. Nem todo mundo que entra vai converter comigo, tá bem? Então isso é importante de levar em consideração na criação da persona e depois na ativação das estratégias. Para poder dar um exemplo, eu trouxe um exemplo aqui, um caso hipotético, só para vocês verem quais são essas etapas. Então, primeiro, vamos supor que eu chamei aqui a Priscila, que estava a navegar pela internet, e ela foi impactada por um anúncio de uma bolsa. Tá, e aquele anúncio passou. Numa segunda vez, ela viu aquele anúncio novamente, e aí ela tomou conhecimento e, mesmo não precisando, ela resolveu conhecer um pouco mais sobre aquele produto. Ou seja, material, forma de pagamento e tal. Depois de uma terceira vez, ela viu de novo aquele produto, só que dessa vez numa outra plataforma, que é o Instagram, e foi lá e curtiu o produto. E de uma quarta vez, ela viu esse produto de novo e ela resolveu comprar. Então, existe um envolvimento que a gente precisa criar com o assunto, com o tema, com o produto, com o serviço, para que a gente efetivamente consiga converter. Então, os resultados rápidos, eles são desejados, mas eles são muito difíceis. E quanto mais a gente conhece essa persona, menos caminhos desses a gente precisa tratar, mais atalho a gente pega para poder conseguir fazer essa conversão de uma maneira mais rápida. Bom, então, olha, eu já estou cansada de saber, já estou farto de saber que persona é o perfil ideal do meu cliente. Quanto mais eu conheço minha persona, mais é fácil fechar um negócio. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém, blá, 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 né? Mas como é que eu faço isso, né? Primeiro, eu queria dizer o seguinte, quais os benefícios de eu criar uma persona, né? Por quê? Economia de tempo e de dinheiro. Quando eu conheço minha persona, eu já sei o tipo de conteúdo que eu preciso produzir. Então, imaginem que eu tenho um negócio de nutrição, que eu sou nutricionista e eu quero passar a oferecer um plano de emagrecimento diferenciado para os meus clientes. Ora, se eu sei quem é o meu avatar, que eu vou tratar sobre dieta e que eu quero mulheres que estão acima do peso, que são casadas e têm filha, né? Eu já sei o tipo de conteúdo que eu vou produzir. Me evita de fazer dieta para desportista, por exemplo, percebe? Então, quando eu conheço a minha persona, eu economizo em energia e em recursos. Eu crio conteúdos já direcionados. Facilita o tom da minha conversa e o estilo do conteúdo. Eu vou saber se eu preciso produzir textos mais complexos, menos complexos. Eu passo a saber se o tom da minha conversa pode ser mais descontraído ou mais formal. Então, a persona me ajuda nesse sentido. Eu passo a tratar no meu conteúdo sobre os principais interesses e os problemas dessa minha persona, ao invés de eu ficar divagando por mil e outros assuntos. Eu defino esses assuntos de uma maneira muito mais clara e com isso eu reduzo o custo. Custo de pessoas, custo de trabalho, custo de tempo, tá bem? Então, esses são alguns dos benefícios de eu produzir uma correta identificação das minhas personas. E não vale achar que uma vez definida eu guardo na gaveta e as coisas se resolvem sozinhas. Não é assim. Eu preciso efetivamente trabalhar no meu projeto, na minha estratégia, em função daquelas pessoas que eu defini. Senão, aí, efetivamente, é perda de tempo. Aqui a gente não está para isso, né? E qual é a primeira atitude que a gente precisa ter na hora de definir as personas? Que não precisa ser para sempre, isso é importante dizer. As personas, elas podem mudar, ou elas podem ser incrementadas, mas não convém que isso mude com muita velocidade, com muita frequência, porque dá a impressão de que você não sabe quem que você quer atender. Então, é importante a gente ter clareza, ter certeza de que aquela persona, pelo menos naquele momento do meu negócio, ela representa um produto ou serviço que eu quero oferecer, mas eu posso, depois de operar um tempo, identificar que algumas pessoas não me interessam mais, ou outras pessoas chegaram. Isso é uma coisa que além de ser importante, é fundamental e é possível de ser feito.
Agora, para começar a definir as pessoas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é deixar de olhar para o próprio umbigo. Por quê? Porque muitas vezes a paixão pelo negócio nos cega. Então, se eu sou daquele tipo de empresário que eu sei de tudo, que eu sei o que o meu cliente precisa, que eu já tenho tudo pronto na minha cabeça, eu estou olhando com a minha ótica. E para eu criar persona, eu preciso olhar com o olho do meu cliente. E essa é uma tarefa muito difícil, especialmente se você é o dono do seu negócio. Então a gente precisa tirar o olho do nosso umbigo, tirar esse excesso de verdades que a gente tem e passar a olhar com o olho de quem está de fora. É um exercício difícil, mas é um exercício fundamental para quem quiser ter personas bem definidas. E é preciso ficarmos atentos às distrações. Por quê? É muito comum a gente criar uma persona, começar a produzir conteúdo para ela e de repente muda de assunto. E a hora que você assusta, você já está completamente ao lado daquilo que você tinha definido. Vou dar um exemplo claro. Eu tenho dois públicos específicos para os quais eu trabalho, que são as empresas que querem ter um marketing digital mais profissional ou querem entender mais sobre marketing digital para saber como contratar, e profissionais do marketing digital que querem aprender ou que querem se aprofundar em conteúdos da própria área. Tem duas personas muito bem definidas e é para elas que eu trabalho. Agora, se no meio do caminho eu começo a achar que eu também, porque é uma coisa que eu gosto e eu pratico há muito tempo, é meditação. Então, eu acho que eu posso também falar de meditação nos meus conteúdos. Ora, aquilo ali não estava nas minhas personas, mas tudo bem, é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu domino, que eu estudo há muito tempo, mas não tem a ver com o meu negócio. Então, se vocês olharem, eu trato disso às vezes nos meus stories. Porque os stories é aquela mágica que 24 horas some. No meu feed de notícia vai ficar muito estranho se alguém chegar lá e der de cara com um post meu de meditação, que não está dentro da minha linha de personas, né? Então eu falo sobre isso nos meus stories e está tudo certo. Agora eu tenho que tomar cuidado para não deixar ocupar um espaço que vai contra aquilo que eu defini para o meu negócio. Consegue perceber? Então, esse é o detalhe, é essa a atenção que eu queria chamar vocês, de que quando a gente perceber que está se distraindo, a gente tem que voltar para o prumo, tá bem? Bom, para criar a persona, é muito importante que a gente tenha uma ordem, uma lógica mental para criar esse perfil desse cliente ideal, tá? Eu deixei aqui esse mapinha, que é um mapa de persona que eu gosto muito, porque ele é muito claro e muito fácil da gente entender o que tem que ser feito. Porque é muito comum a gente encontrar as pessoas que têm muita dificuldade para entender, como é que eu defino a persona, o que é que tem que ter nessa definição. Então, assim, como a gente está a falar para grupos de pessoas muito específicos, é sempre bom que a gente tenha foto aqui de uma pessoa. Márcia, mas que foto que eu vou colocar? Pegue foto, uma foto de revista, alguma coisa assim, que você veja que identifica bem, que representa bem aquela pessoa. Então, ela vai ter um nome, ela vai ter uma idade, ela vai ter onde mora, a escolaridade, que esses dados estão todos dentro daquela definição do público-alvo, lembram? Então, por isso que ele fica aqui no meio. São os dados básicos daquela persona sua. E depois a gente começa a preencher da esquerda e depois da direita e por último os dois retângulos de baixo. E eu vou descer no detalhe. Quais são os valores dessa pessoa que eu quero e que eu vou atender? Essa pessoa ela tem gosto pela natureza, ela gosta de alimentos orgânicos, ela tem uma alimentação saudável, ela preza o meio ambiente. Então, isso são valores que eu preciso ir apontando ali sobre aquela pessoa. Quais são as metas dela? O que ela quer, o que ela busca na vida? Ela quer ser bem-sucedida profissionalmente, ou ela tem ou ela quer mais tempo para viajar, quais são as metas dela? Isso eu vou anotando aqui também. Quais as marcas que ela consome? Eu imagino que assim, puxa vida, se é uma mulher, 40 anos, bem-sucedida e tal, ela já busca determinadas marcas, e isso vai me dizer do padrão de qualidade e de exigência dela. Depois eu passo para o lado da direita, o que ela faz no dia a dia? Ela gosta de ler, ela vai ao ginásio, ela cuida da saúde, vai ao cabeleireiro, enfim. Isso a gente vai identificando e apontando. O que ela consome no dia a dia? Ela só come saladas, alimentação saudável, no final de semana ela come ali um junk food, enfim.
Qual é o seu sonho? Ah, o sonho dela é ter mais tempo para ficar com a família, mais tempo para viajar, ou ter o próprio negócio? Não sei. Isso aí vai depender de caso a caso, vai depender de cada pessoa. E por último, mas não menos importante, a gente vai perguntar assim, que dores que ela tem, que tipo de problemas que ela tem e como que eu vou entregar essa solução. Então, esse tipo de trabalho não deve ser feito sozinho. Como eu disse, para a gente não olhar para o próprio umbigo, é importante a gente ter outras vozes que complementam a nossa própria percepção. Então, ao invés da gente sentar sozinho na frente do computador e montando a persona, é importante que nós tenhamos participação de outras pessoas, com outras visões e que possam até trazer aportes que nós nem tínhamos pensado. Podem trazer informações ou visões que nós nem tínhamos pensado. Então, as pessoas, mas é claro que você não vai chamar qualquer pessoa para esse trabalho. Você vai buscar pessoas que possam colaborar, pessoas da sua confiança e que possam efetivamente ajudar no negócio. Mas nunca eu recomendo que seja feito sozinho. Um trabalho sozinho, ali, você com seu computador, que é como se estivesse a falar para o espelho, tá bem? Então, é tentar se colocar no lugar desta pessoa que você quer atender, sentir o que ela sente, pensar o que ela pensa, porque aí vai ficar muito mais fácil de você identificar como oferecer a ela o seu produto ou o seu serviço. Percebe? Bom, e aí vem uma pergunta sempre muito chave, que é assim, como é e quando é que eu posso criar minhas pessoas? É só para um novo negócio ou eu posso criar para uma empresa que já existe? E a notícia é boa, pode e deve criar para negócios que já existem. Por quê? Porque, como eu mesmo disse, o mercado e as empresas são dinâmicos. Então, se hoje eu sei quem é meu público-alvo e eu quero especificar um pouco mais e usar isso um pouco mais, entender isso um pouco melhor, eu posso passar a fazer uma análise de personas para o meu negócio. E, obviamente, eu vou usar todas as mesmas técnicas e isso vai me ajudar muito a melhorar o meu produto ou o meu serviço. Eu me lembro que quando, lá nos anos 90, quando eu trabalhava no shopping center, a gente já fazia isso com muita frequência mesmo, uma vez por ano, a gente montava grupos de discussão, focus groups, com clientes escolhidos do shopping para exatamente buscar deles a percepção que a gente não tinha e o que a gente podia fazer para melhorar a experiência de consumo dentro do estabelecimento. Então, esses grupos são muito importantes da gente não misturar pessoas diferentes, são pessoas com o mesmo perfil, mas que obviamente vão pensar diferentes, e esses grupos são mediados normalmente por um facilitador que vai conduzindo a conversa para que ali sejam extraídos pontos importantes para o negócio. Também não vale a gente fazer as perguntas só que a gente quer responder. Os grupos de discussão servem muito para nos trazer novos inputs, novas formas de pensar que nós não tínhamos ainda percebido, tá? Então, não só pode, como deve. E, além do focus group, como é que eu posso identificar os desejos, as necessidades do meu cliente? Eu posso fazer entrevistas com os meus clientes, com os meus utilizadores, eu posso aplicar entrevistas pessoalmente para poder coletar impressões. Eu posso usar o histórico de chamadas do call center, do suporte técnico, para identificar dúvidas ou reclamações, e daí eu também fazer melhorias, e eu posso enviar pesquisas. Então, muitas vezes as empresas até oferecem algum bônus ou alguma recompensa para quem se dispõe a preencher a pesquisa. E ali também é uma forma de eu obter inputs para melhorar um produto ou o meu serviço. E para novos negócios, como é que eu faço isso? E aí é que está a grande sacada que muita empresa, a maioria das empresas perde a oportunidade de fazer isso. Como eu disse, a gente precisa se colocar no lugar dessas personas. É importante eu fazer o brainstorm, ou seja, eu imaginar efetivamente como que são essas pessoas para que eu possa atender, mas acima de tudo eu devo ouvi-las, eu devo encontrar formas de poder ouvir essas pessoas. E como é que eu faço isso? Eu convido as pessoas. Ora, veja, se eu tenho já uma ideia de que eu quero atender mulheres que estão na faixa de 35 anos, fora do peso e com filhos, eu mapeio essas pessoas, convido e digo que vai participar de um projeto, da construção de um projeto. E eu
ali extrai uma série de informações que eu não tinha pensado, que me ajudem a construir o meu perfil ideal de cliente. Então, por que ele é semificcional? Porque ele passa de um pressuposto meu e eu vou aprimorar de acordo com a vida real. Eu posso e devo trazer pessoas que estão dentro daquela especificação de pessoas que eu quero atender, de clientes que eu quero atender, para ouvir delas o que elas pensam, o que elas precisam. Percebe? Uma das tarefas mais difíceis da gente entender das pessoas são as dores e as frustrações. E é a tarefa mais importante para a gente como empresário. Por quê? Porque é onde o nosso produto entra para resolver. Então, se eu entendo bem a dor e a frustração do meu avatar, da minha persona, obviamente eu posso oferecer um produto mais personalizado, um produto mais customizado e que vai fazer o match perfeito, que vai solucionar, que promessa e a proposta de valor vem ao encontro da dor daquela persona, o que facilita em muito o processo de convencimento e, obviamente, o processo de fechamento, tá bem? Então, assim, isso aqui é um hall de itens que compõem uma persona, a identificação de uma persona, mas o item chave de tudo isso aqui é a questão da dor ou das frustrações que essas pessoas têm para que eu possa resolver com o meu produto, com o meu serviço. E aí é importante, quando eu chamar essas pessoas para poder participar desse processo de criação, que eu as deixe falar. Ao invés de eu querer ser o protagonista e falar muito, eu tenho que colocar no lugar de escutar e deixar que a pessoa fale. Ou seja, que ela seja o autor da própria história. Então, se eu quero atender mulheres que estão acima do peso, eu preciso que elas me contem a história. Mas eu não posso direcionar a história, porque senão eu acabo oferecendo um produto ou serviço, direcionando as respostas para aquilo que eu quero ouvir. Então é importante dizer, dela contar por que ela tem problema de peso, desde quando. É óbvio que a gente tem ali pequenas perguntas e interferências que a gente faz para o discurso se manter ativo, mas é ela que tem que ser a protagonista. Então, me conta por que você tem problema com peso, desde quando? Ah, porque desde miúda eu era assim, tinha problema na escola, e eu era sofria bullying, as pessoas não se aproximavam de mim, e eu tenho problema com a dieta, porque toda vez que eu faço uma dieta, eu não tenho disciplina para continuar. E à medida que a pessoa vai contando, você vai fazendo pequenas interferências no sentido dela continuar a história, que é o que eu chamo da técnica do e daí. Então, ela conta alguma coisa. Quando você percebe que ela está para acabar, você continua mantendo o diálogo ativo. E daí? Mas e daí? Por que isso aconteceu? E daí? Por que você fez isso? Você vai extraindo ali muita informação rica que vai fazer com que o desenho do produto ou do serviço esteja assim 80% pronto depois desse processo. Então, é semificcional por isso, porque eu imagino como esse cliente, eu trago esse cliente para perto de mim, eu vou conhecer ele mais em loco depois desse meu brainstorm, e aí é que eu vou então refinar o meu produto para poder lançar ele no mercado. Vale também para empresas que já têm produto ou serviço no mercado, que já estão operando. Para se quiser lançar uma nova linha de produto, se quiser aprimorar aquilo que já tem, não tem nenhum problema, muito pelo contrário. E as pessoas gostam de participar, a experiência mostra que as pessoas gostam quando elas são convidadas a participar. Elas se sentem muito mais comprometidas com aquilo na qual elas participaram do processo de construção. Então, vale a pena a gente experimentar. Tem técnica, tem métodos para fazer isso. Não se faz ao calhas de qualquer maneira, mas os resultados são muito, muito, muito interessantes. Aqui é a técnica do IDAI. Para cada persona que a gente desenhar, eu preciso saber muito claramente responder essas 3 perguntas. Quais são os objetivos daquele cliente? Quais os problemas que ele tem, que ele precisa resolver? E como que eu vou fazer isso? Então, depois, esse trabalho todo de identificação das personas é basicamente para a gente responder a esses 3 itens. O objetivo que o cliente tem, os problemas que ele tem e como que eu vou solucionar a dor. Porque isso pode parecer simples, mas não é fácil. Porque na hora que você depois vai criar a sua estratégia, precisa estar tudo muito alinhado.
Na hora que você vai estabelecer quem é o seu público de interesse lá dentro do Facebook, isso precisa estar muito alinhado. Porque eu digo sempre e repito, e pode discordar comigo quem quiser, mas a experiência já me mostrou que isso faz muito sentido. Eu tenho muita birra sobre isso, e inclusive já coloquei um post meu no feed de notícias exatamente falando sobre esse tema, que é o botão promover que aparece pra gente no Facebook e no Instagram. Para as plataformas é muito fácil que você promova por ali, porque é um caminho rápido para você colocar um anúncio no ar, ela começar a ganhar dinheiro, mas o seu resultado também ser de qualquer jeito. Por quê? Porque ali eu não consigo criar um público específico para o meu anúncio. É um público muito genérico. E se a gente tem todo um trabalho para identificar, para desenhar quem é a minha persona, na hora que é para colocar a cereja do bolo, por que eu não vou levar isso em consideração? E quando eu dou aquele botão promover, eu estou excluindo uma parte importante da definição do meu anúncio, que é o público. Percebe? Então, se eu sei se você não sabe, não vai fazer muita diferença. O botão promover o gerenciador de anúncios não vai fazer muita diferença. Mas se você fez o trabalho de casa e identificou bem as personas, na hora de promover, por que eu vou promover para uma pessoa? Eu vou gastar dinheiro para pessoas que não têm interesse ou que não estão dentro do meu grupo de pessoas. Entende? Então é por isso que eu não recomendo fazer patrocínio de posts por meio daquele botão azul do promover. Usar o gerenciador de anúncios, tá bem? Isso é muito importante. Agora, tem um detalhe, né, que é a nossa big idea, que é as pessoas podem mudar. E como eu disse agora há pouco, não podem mudar toda hora. Mas o negócio é dinâmico. Pessoas podem passar a me interessar que não me interessavam antes, e outras pessoas que eu já atendia podem deixar de fazer sentido. É preciso só manter a coerência. É muito importante que nós sejamos coerentes com a persona que nós identificamos com a persona que nós atendemos. E identificar a persona é só o primeiro passo. Não é para pegar aquilo e deixar dentro da gaveta. Eu vejo isso muito frequentemente. Ok, eu sentei, defini minha persona. Só que na hora de eu criar o conteúdo, eu não vejo para aquilo. Então, quando eu criar a persona, identificar minha persona, gruda na parede, na janela, em qualquer lugar, aonde a pessoa, quando for produzir conteúdo, saiba para quem ela está produzindo. Não adianta eu ter todo esse trabalho e depois, na hora de produzir o conteúdo, não levar aquilo em consideração. Eu preciso ser inteligente e racional. Do tipo, gastei tempo para identificar quem são essas pessoas. Então, agora eu vou produzir conteúdo para elas, porque isso eu fecho o meu ciclo. Então, eu sei com quem eu quero falar e eu sei o que eu vou falar para essas pessoas. Então, toda vez que a gente vai produzir conteúdo, eu preciso parar e pensar assim, para quem que eu estou a produzir esse conteúdo? Quem é que vai consumir isso? Quem é o destinatário disso? Porque aí eu consigo alinhar o meu discurso com a minha persona, tá bem? E como é que eu posso fazer isso? Ora, existem algumas maneiras de criar persona, cada um pode escolher o seu método, cria uma sheet, faz um documento Word, organiza todas as ideias, mas existem também alguns geradores de persona, ou seja, algumas ferramentas que a gente pode usar para poder criar essas personas. Qual que é a vantagem e a desvantagem? Tem algumas que são gratuitas, tem outras que são pagas. E, obviamente, as que são pagas oferecem mais recursos do que as que são gratuitas. E o grande detalhe é que existe um padrão. Então, o que pode acontecer é que se você fizer seu próprio método, pode ocorrer e você não ter o mesmo padrão. E no caso do gerador de persona de uma ferramenta, você vai ali, é como se fosse quase um tutorial. Você tem que ir preenchendo os quadros, as lacunas, e ele vai avançando na geração das personas. Eu trouxe aqui algumas opções, algumas mais completas, outras menos completas, algumas que têm a versão free e a versão pro, outra que vocês vão ver que é só free, mas em compensação ela é menos completa. Vai depender muito do grau de sofisticação e do nível de conhecimento que você tem ou quer ter da sua persona, tá? Então eu vou deixar no link, na descrição desse vídeo, eu vou deixar os links para essas plataformas e vocês podem visitar, navegar, ver quais que interessam, quais que não interessam e de repente experimentar. A versão Pro normalmente ela é mais indicada para quem tem vários clientes,
porque aí fica tudo dentro de um repositório e tudo com o mesmo padrão. Mas aí vai depender de cada um. O importante aqui é vocês saberem que existem várias opções. Opções que são em inglês e tem outras opções que são brasileiras e que são em português. Então, por exemplo, o fantástico gerador de personas da Resultados Digitais com a Rock Content, ele é muito bom, mas ele é bem simples. Ele gera um PDF para você e o problema é que depois você não consegue voltar por exemplo, editar aquele seu avatar. Você vai ter que criar ele todo de novo. Mas essa versão é free. E tem o Crie Sua Persona, que também é brasileiro e ele é mais completinho. Ele tem ele vai te dando passo a passo dos campos que você tem que preencher e ao final ele te envia um arquivo com aquele avatar todo completo. Enfim, vai depender do modus operandi de cada um, de como a pessoa consegue se organizar. Então, se você for o próprio produtor de conteúdo, às vezes isso é desnecessário. Você pode criar ali o seu método de identificar suas personas. Agora, vale a pena ter 10, 15 personas? Poder pode, só que no meu modo de entender não vale a pena. Por quê? Não adianta você identificar uma determinada persona e não produzir conteúdo para ela, e não nutrir, o que a gente chama de fazer a nutrição dessa persona. Então, mais vale você ter 2, 3 que você consiga efetivamente prover todas as etapas do funil, que você ter 10 e só conseguir dar atenção para 3. Tá? Então, ou você pode colocar tipo um pipeline de personas. Eu quero começar com esse grupo, depois eu posso colocar mais esse, mais aquele. Vai depender do que você consegue realmente entregar para aqueles diferentes grupos de personas. É muito importante que quando você começar a atender, identificar e realmente seguir com o trabalho com aquele tipo de persona, com aquele grupo de personas, que você tenha constância e relevância ao longo desse processo, tá bem? Então, aqui é a máxima que vale do menos é mais. Às vezes vale muito mais você ter menos pessoas, menos grupos de pessoas para trabalhar, do que você ter vários e trabalhar mal todos eles, tá? Então, depois vocês entrem nesses links que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, deem uma navegada, uma passeada, e aí vocês identificam qual é o gerador de personas que vocês mais se interessam, que tem mais afinidade. Ah, e tem mais esse aqui também, que é da HubSpot, que é muito bom também, só que ele tem a versão free e a versão paga, e obviamente a versão paga é bem melhor, tá? Bom, então, a gente está a chegar já ao final, e isso tudo é para dizer o quê? Eu crio os meus avatares, eu crio as minhas personas, porque na hora de eu fazer, desenhar e depois executar a minha estratégia, eu preciso estar no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas e da maneira correta. Quando eu não identifico essas personas, a produção de conteúdo e a produção de material e definição da estratégia é uma loucura, porque eu não sei para quem que eu estou trabalhando, né? Isso pode parecer que é muito teórico, mas não é. É a verdade. Quando eu não identifico para quem que eu quero falar, com quem que eu quero falar e quem que eu quero atrair para o meu negócio, fica muito complicado de eu ter resultado. E quando eu identifico a persona, eu sei tudo isso, o que ela gosta, o que ela quer, a dor que ela sente. E, obviamente, eu vou conseguir estar no lugar certo, na hora certa, para as pessoas certas e da maneira correta. E, mais uma vez, eu reforço. É por isso que, se fez todo este trabalho, teve todo este trabalho, teve toda essa consistência, na hora de fazer o anúncio, não pode pecar. Então, não pode usar o botão promover para ser mais rápido. Eu preciso entregar o seu anúncio para as pessoas certas, porque senão de nada vai ter valido toda essa estratégia, de nada vai ter valido todo esse esforço. Então, não é adivinhação. Definir persona é um trabalho árduo, duro, mas muito necessário. E tenho certeza que gera muito resultado, tá bem? E quero deixar uma frase da nossa live de hoje, na nossa live número 2, que antes de ser excelente, você deve ser frequente. Então, nas suas estratégias, é óbvio que a gente sempre busca a excelência. Eu busco a excelência no meu negócio e cada um também de vocês, eu tenho certeza que busca a excelência. Mas antes da gente ser excelente, a gente tem que ter frequência. A gente tem que ser frequente. Por quê? Porque a prática leva à perfeição. Quanto mais eu pratico,
Quanto mais eu sou frequente, que significa que eu estou a praticar, mais chance eu tenho de ficar excelente. Muito difícil de eu chegar na excelência sem eu ter passado pela frequência. Então, toda e qualquer estratégia que vise ser excelente com o seu avatar, passa pela frequência. Por que eu estou a dizer isso? Porque, como eu sempre falo, já falei na outra aula, vou falar aqui de novo, eu faço e pratico aquilo que eu falo. Então, vocês podem ter certeza que tudo que eu trago aqui, tudo que eu vou trazer, é porque eu pratico e porque eu já vi, eu conheço. Jamais eu vou pegar um conteúdo qualquer de um livro só para trazer para cá. Percebe? Então, pensem sempre nisso. Antes de ser excelente, vamos ser frequentes, porque a frequência vai nos levar à excelência. Fechado? Bom, e para a nossa próxima aula, que é 9 de setembro, às 19h30, neste mesmo local, neste mesmo horário, nós vamos falar sobre estratégia de e-mail marketing. Por que eu escolhi esse tema? Eu tenho lido muita coisa, tenho ouvido muitos comentários dizendo da morte do e-mail, que o e-mail não funciona mais e tal. E eu resolvi então dizer sobre as estratégias para criar uma campanha e para criar e-mail marketing que funcione. Por que a gente tem muito problema com e-mail marketing e o que a gente deve fazer para contornar esses problemas. Tá bem? Então, na semana que vem, eu espero que nós não tenhamos problemas com a tecnologia para que a gente possa efetivamente fazer a nossa aula ao vivo. Eu fiz a aula ao vivo, não gostei do resultado, por isso que eu estou a fazer essa gravada. E eu vou deixar aqui, mais uma vez para vocês, os meus contatos. Quem quiser fazer alguma sugestão, falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, por favor, fique à vontade, eu estou à disposição, é uma coisa que eu gosto imenso de fazer. E eu encontro vocês novamente na semana que vem. Deixa eu aproveitar para fazer um pedido. Se está a gostar das aulas, se acha que tem outras pessoas que você conhece que possam aproveitar também, convida para vir. Eu continuo com os anúncios, mas os convites são sempre muito bem-vindos, tá bom? Um beijo grande e até terça.